Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, segunda-feira. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. 6 de abril, depois aí de um feriado prolongado. Como é que você tá? Espero que você esteja bem demais, que a sua semana seja linda, maravilhosa e cheia de objetivos cumpridos, tá bom? Hoje a gente conversa sobre um assunto que faz parte da nossa rotina, mas que talvez a gente não tenha parado para observar de verdade, né? A gente vai falar de cozinhar, de comer, de sentir. Em meio à correria do dia a dia, será que a gente ainda presta atenção no que a gente coloca no prato? Ou que a gente coloca na panela? Ou, aliás, a gente está cozinhando? Você cozinha aí na sua casa? Como é que é o seu momento de cozinhar, né? É uma prática que vem ganhando espaço no mundo inteiro, gente, e que propõe justamente isso, né? Cozinhar, mas desacelerar, sentir, transformar a alimentação em um momento de consciência. Hoje a gente vai falar sobre o Mindful Cooking, a cozinha consciente, né? E mais do que uma tendência, essa prática da cozinha consciente tem impactado direto na saúde mental, emocional e até no comportamento de quem consegue executar essa prática, né? Cozinhar consciente, mindful cooking. É sobre isso que a gente fala hoje. Então conta pra mim, conta pra gente aqui como é que é quando você vai pra cozinha, né? Você presta atenção no que você está fazendo? Você costuma sentir os cheiros, né, que os alimentos exalam quando você coloca lá na panela quente, alguma coisa, vamos lá, um alho na panela, você sente aquele aroma, aquela coisa gostosa, e aí quando você está fazendo, você se dedica àquilo, ou você está cozinhando, você já está escutando o celular tocar, você está prestando atenção na notícia que está lá na televisão, a criança está ali, você precisa dar atenção para alguém aqui, a sua atenção fica fora daquilo que você está executando no momento. Então a gente vai falar sobre isso. Conta pra gente, você costuma se dedicar, se concentrar no seu momento da cozinha, ou você não consegue fazer isso? E se você conseguiu, conta pra gente também a sua experiência. Nossas convidadas já estão a postos, a gente conta com a sua participação nesta manhã de segunda-feira. Nós estamos ao vivo, TV Câmara Campinas, nosso WhatsApp na tela para você, 19978293776. Muito bom saber que você tá aí do outro lado, tá? Enquanto você manda a sua mensagem falando aí desse cozinhar consciente, se você consegue fazer isso ou não, se tem dúvidas e a gente vai aprender juntos hoje, a gente atualiza então algumas informações, tá? Vai mandando sua mensagem aí. Olha só. A Câmara de Campinas realiza hoje uma série de reuniões e votações com temas relevantes para a nossa cidade, envolvendo aí transporte público, meio ambiente, tecnologia e bem-estar animal, tá? À 1h da tarde nós temos, pode subir por favor, gente, a frente parlamentar, pode subir TP por gentileza, de acompanhamento, isso, à 1h da tarde nós temos a frente parlamentar de acompanhamento de licitação do transporte público municipal, que se reúne para discutir o andamento do processo licitatório e a transição do sistema. O encontro deve abordar a análise da documentação das empresas vencedoras, né, os prazos para início das operações, além dos desafios como a aquisição de veículos, a estrutura das garagens e a contratação de profissionais. Também estará em pauta a situação dos trabalhadores do setor e a possível prorrogação do contrato atual condicionada à melhoria dos serviços. Já durante a primeira parte da 18ª reunião ordinária, que acontece às 5h da tarde, por iniciativa do vereador e presidente da Câmara, Luiz Rossini, será realizado um debate sobre a aplicação da lei municipal que protege abelhas sem ferrão. A legislação prevê o resgate adequado desses animais por profissionais cadastrados, evitando a eliminação indevida e reforçando a importância ambiental da espécie. E aí, às 6h da tarde, no plenário, os vereadores se reúnem para a reunião ordinária, né? Entre os destaques estão 2 projetos em primeira discussão, um que trata da automatização dos serviços de corte e religação do fornecimento de água com possibilidade de uso de tecnologias como medidores inteligentes, e o outro que propõe a criação de uma plataforma digital para a adoção de cães e gatos com o objetivo de incentivar a adoção responsável e reduzir o abandono de animais. Também estão previstos projetos de concessão de homenagens, denominação de espaços públicos e entrega de títulos e diplomas de mérito. A reunião é aberta ao público, transmitida também aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas, pelo canal oficial da TV Câmara Campinas no YouTube. Você pode participar presencialmente lá no plenário, tá bom? É só chegar, a sua presença é muito importante e você será sempre muito bem-vindo.
Previsão do tempo? Vamos lá então, saber como é que começa a nossa semana. Olha aí, gente, tempo hoje aqui em Campinas, sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 19, máxima 30, outono brasileiro com cara de verão, hein? Que coisa! Muito bem, um ótimo dia para você, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. E agora a gente fala do nosso tema central. Se a gente pensar bem, a comida sempre esteve no centro da vida humana, a gente sabe disso, desde as primeiras civilizações, quando o fogo era o ponto de encontro das comunidades, até os dias de hoje, né? Com cozinhas tecnológicas e alimentos prontos em poucos minutos. Pois é, a cozinha sempre foi mais do que um espaço de preparo, né? Um lugar de convivência, de troca, de memória, de afeto. Mas com a vida moderna, muita coisa mudou. Hoje, gente, grande parte da alimentação é baseada em produtos rápidos, né? E muitas vezes consumidos no automático. Sem perceber, a gente come olhando o celular, assistindo televisão, trabalhando ou pensando no próximo compromisso, né? Isso, e aí, justamente que surgem os problemas. Ansiedade, compulsão alimentar e uma relação cada vez mais distante com o próprio corpo, né? A gente precisa entender melhor como funciona essa questão da comida consciente, da cozinha consciente, do comer consciente também. Então, para isso, eu recebo duas especialistas. A gente dá as boas-vindas, à nutricionista funcional Aline Ruff, que trabalha com nutrição clínica, comportamento alimentar e conexão entre o intestino e o cérebro. Que conexão, hein? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui para falar sobre Mindful Cooking, Mindful Eating, assim, é um prazer mesmo falar sobre isso. Eu fico extremamente feliz e contente por mudar essa função da nutrição, que não é só o nutricionismo, né, mas é aprender a comer de novo. A gente precisa ter essa conexão que a gente perdeu com essa digitalização de tudo. Exatamente, nós perdemos. Se você parar para analisar, olha, quanto tempo faz que você não vai à cozinha, se senta, conversa, vai para o fogão, sente os cheiros, os aromas, os sabores. Gente, isso faz um bem para a gente. Quem vai confirmar isso é a nossa psicóloga, Andréa Bagano. Ela vem com a gente pelo Zoom, ela tem atuação focada em transtornos alimentares, imagem corporal, compulsão e autoestima. Então seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Também estou muito animada para falar sobre esse assunto, porque acho que a gente mais vê na clínica é essa conexão, né, entre o corpo, o comportamento alimentar e a saúde mental, né? Tá tudo interligado. Exatamente, tudo interligado e é um momento excelente para a gente aprender e a gente aprende então com as nossas profissionais de hoje. Vamos lá, Aline, a gente vive uma relação muito automática com a comida, né? A gente come rápido, a gente come distraído, a gente come sem perceber. E aí quando a gente fala em Mindful Cooking, o que muda nessa lógica, né? O cozinhar consciente, isso também tem a ver com se alimentar consciente, uma coisa puxa a outra. Exato, a gente fala que o Mindful Cooking, ele precede o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. E o que seria o Mindful Cooking? Começa desde a escolha desses alimentos, onde você vai comprar, se você vai comprar no supermercado, se você vai comprar numa feira, como é que você vai cozinhar. Então você tem já um pensamento, né, resgatar, como nós estávamos falando, sobre aquele livrinho de receitas da vovó, Sim. Transcrevê-lo. Então, essa forma de que a gente tem, vamos ver receitas na internet. Tem os vídeos que são maiores visualizações, são os de food porn, que são aqueles que têm mais acessos. E a gente acaba revendo essas receitas que a gente salva nas redes sociais para ficar cozinhando, né? E ter esse momento de cozinhar, de comer uma coisa gostosa. Mas a gente acaba se distraindo também. Então, o ideal seria que você transcrevesse essas receitas que você queira cozinhar para ter esse momento mesmo de conexão, de preparo. Estava falando, né, antes de ligar, de começar o programa, sobre esse processo. Não é só o comer, né? A gente está muito disperso sempre. O Mindful Cooking seria como uma âncora, né, para a meditação. Seria um momento de presença que a gente precisa trabalhar. Então, cozinhar, picar os alimentos, colocar ervas diferentes, ter uma hortinha, mesmo que em apartamento,
um vasinho com hortinha, com salsa, cebolinha, para dar um novo sabor, um cheiro na comida. Então, todo esse processo ele é muito rico para ter esse momento de presença. E, claro, colocar todos os familiares, né? Se tiver crianças, participar. Então, todos participando, a gente também ativa ali partes do cérebro que tem essa questão de eu não vou me preparar, eu vou me preparar para receber esse alimento. Eu não vou comer muito rápido, eu vou ter essa consciência do que eu estou comendo. Então, isso, assim, melhora sempre nas escolhas futuras também. Então, quanto mais você se prepara para, né, ter essa consciência desse momento presente, menos escolhas mais de ultraprocessados ou algo assim. Você tem escolhas melhores para alimentos mais saudáveis e nutritivos. Maravilha, muito bom. E você aí de casa, né, tem tido esse momento especial na cozinha? A Andréa, que é a nossa psicóloga, ela vai explicar para a gente, então, quando a gente traz essa atenção plena, né, que a Aline nos orientou aqui, nos explicou o que significa o Mindful Cooking. Então, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, o que acontece com a nossa mente? Isso realmente ajuda a reduzir ansiedade, estresse? Qual que é a importância, né, desse cozinhar consciente? Bom, então, eu acho que o mais interessante do mindfulness é que ele é o contrário do autopiloto, né? Que hoje em dia, na nossa rotina, a gente faz as coisas sem pensar, sem perceber o que a gente está preparando, o que a gente está comendo, que conversas a gente está tendo na mesa, né? Então, o Mindful Cooking ajuda a gente a parar e prestar atenção no momento, nas sensações, no corpo e na mente. E também nesse sentido de que não só o alimento nutre o corpo, mas também a mente, sabe? É muito importante pensar que esse momento, como eu posso falar? Ele é sensorial, ele é intuitivo, emocional. Exatamente. Sensorial, né? É algo assim que você sente, você vai pegar o alimento, você vai sentir o alimento, né, nas mãos, no tato, você vai sentir o cheiro do alimento e depois você vai se alimentar daquilo. Isso é maravilhoso. Só que a gente vive correndo. Isso aí é fato, né? Público e notório, não adianta. Aí tem um ponto importante, que é a nossa rotina corrida. Então não tem jeito. Só que eu pergunto então para a Aline, mesmo com o dia a dia corrido, que a gente sabe que não adianta falar que não é, que é mesmo. É possível a gente comer com mais consciência? Porque a gente está falando aqui de algo tão gostoso, né? Tão interessante e que nos faz tão bem. Só que se a gente coloca para o aqui e o agora, e como é que eu vou comer consciente se eu estou correndo para lá e para cá, para lá e para cá? É possível, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente adapta isso na nossa prática? A gente precisa tirar um tempo? Precisa de muito tempo? Como é que é? Você precisa só ter a vontade de mudar. A gente fala que o comer ele está relacionado não só essa parte social, mas também cultural. E resgatar isso, né? De onde que eu vim? A gente pensa que o vínculo do alimento, ele nos traz memórias, né? Memórias da nossa cultura, das nossas origens. Então, pensar nisso antes de fazer as nossas escolhas alimentares também é interessante para você se preparar para esses momentos. A nossa vida é corrida, mas o que a gente precisa fazer? Bom, se eu, como você fez, se organizou para ter uma semana com alimentos que você mesmo preparou. Se você não consegue ter essa dinâmica de preparação, você pode escolher, então, se foram alimentos que sejam congelados, então prepare um ambiente. Se você mesmo não utilizou, não fez o seu próprio alimento, prepare esse ambiente. Então, coloque uma mesa. A gente está voltando agora com as práticas, né, mais antigas de preparar a mesa. Então, tá aquela mesa posta. Sim, é lindo. De ter esses artifícios, sempre uma plantinha. Se você não tem esse tempo para parar para comer, então sente a sua respiração. Como é que eu estou me sentindo antes de comer? Eu sempre falo para as minhas pacientes que são mais ansiosas, que têm 15, 20 minutos para se alimentar. Eu sempre falo, como é que está a sua respiração?
você tá sentindo, você pode sentir seu pulso, os batimentos cardíacos. Como é que tá meu coração? E aí você sente esse estado de presença e começa a se alimentar. Eu acho que esse é o grande princípio, assim. Para começar o Mindful Cooking, vai lá, leva a família para a feira, se você tiver um tempo, um dia da semana. Então, sempre ter momentos nos quais você pode realmente escolher esse alimento e prepará-lo. Então, ajustar a sua rotina. Eu posso cozinhar para 3 dias e 2 dias eu vou pedir. Você já fez assim, já teve uma mudança muito grande, né, nesse método de se alimentar. É verdade. Então, quanto mais você escolher esses alimentos, mais a capacidade cognitiva você vai ter mesmo de dopamina, por exemplo, ela gestiona as nossas escolhas alimentares, porque a dopamina é um neurotransmissor que chega ali no nosso córtex pré-frontal, que é o poder de tomada de escolha, de decisões. Então, quando a gente para e se concentra no se alimentar, nessa capacidade também até de adquirir os alimentos, você está estimulando dopamina com esse processo, né, de cozinhar, de todas as sensações. E aí você vai chegar dopamina no seu córtex e você vai fazer escolhas melhores. Então, é um treinamento que você pode começar cozinhando para 2, 3 dias e depois você vai colocando isso em prática. Eu acho que é a forma mais tranquila de iniciar. Olha só que interessante, gente. Quando você diz, Aline, vai na feira. Gente, a feira é maravilhosa. Você já parou para pensar? Quanto tempo faz você não vai na feira, né? Aqui em Campinas nós temos feiras direto e assim, lá perto da minha casa tem uma feira tão linda, porque eu digo assim, você vai na feira, você olha, tem as folhagens, né? Verde lá, tudo tão bonito, assim, tão vivo. E aí, de repente, você olha assim, é tudo picadinho, já vem tudo prontinho, assim, nas bandejinhas. E aí você olha aquilo, você fala, gente, mas olha só, eu posso comer melhor, tá aqui já, porque como a gente está vivendo numa correria, já proporciona pra gente o alimento já cortadinho, entendeu? Então você só pega, leva para casa e vai fazer a sua comida, a sua marmita, enfim. A Aline disse, né, igual você fez, porque eu estava conversando com ela que ontem eu cozinhei os legumes para eu comer até quarta-feira, né? Então, e é tão gostoso quando você faz isso, porque daí você monta a sua marmitinha, você vê tudo colorido, essas cores do alimento, tudo isso aí também, acho que dá aquela sensação de bem-estar, que é a dopamina. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Então a gente precisa se adaptar com isso, né? Porque a gente está nutrindo o nosso corpo. Na verdade, a gente não pode pensar que você vai comer para passar a fome, né? Eu vou comer só para matar a fome, como a gente fala. Não, a gente está nutrindo o nosso corpo. Agora, Andréa, quando a gente fala em nutrição, sabe essas beliscadas que a gente faz aí ao longo do dia, quase que no automático, a gente nem para pensar, deu vontade, vou lá, belisco aqui. A atenção plena que tem o Mindful Cooking, ela ajuda a reduzir esse comportamento nosso também do dia a dia, que é de beliscar, comer um negocinho aqui, outro ali? Principalmente porque no dia a dia a gente acaba não prestando atenção no que a gente está comendo, né? Sendo que é um momento de autocuidado, da gente pensar além de se alimentar e passar logo a fome e fazer outra coisa, mas que aquilo ali é mais do que só, como a gente vê muito nas redes sociais hoje em dia, proteína, carboidrato e fibra, sabe? É também, assim, uma questão de autocuidado. Então, parar para ter momentos de refeição, que também acho importante levar em consideração que a saúde mental ela não é criada individualmente, né? Ela é uma questão coletiva da comunidade. Então, quando você para ter um momento de refeição com um colega, com a família, isso também tem tudo a ver com valorizar esse momento e isso fazer parte da sua saúde mental, sabe? Então, quando você para ali rapidinho, come alguma coisa, sem perceber o que você está comendo direito, sem mastigar, perceber os sabores, que efeitos isso tem no seu corpo, te dá energia, te deixa inchado, esse tipo de coisa, sabe? Isso, assim, distrai totalmente do objetivo da gente levar a alimentação como um autocuidado também. Então, parar para ter esses momentos de
refeição assim, com atenção plena, é muito importante para fazer com que a sua alimentação seja um momento não só de checar mais uma a fazer na lista, mas é um momento realmente de você estar prestando atenção no seu organismo, nos seus sentimentos, na sua fome, o que ela quer, sabe, o que o seu corpo está precisando naquele momento. Então, com certeza, a atenção plena ajuda totalmente nesse sentido de levar mais em consideração o que a gente coloca no nosso corpo, né? Excelente, né? Porque muitas vezes a comida também vira uma resposta emocional. Tem gente que come as emoções. Nós até trouxemos um programa específico, né, desse tema, né? O que você está comendo, né? Do que você está se nutrindo, você está comendo as suas emoções. E aí a gente vem para esse programa de hoje, que a gente fala de mindful cooking, do preparar o alimento com consciência, né? E aí o que me leva à ideia aqui? O que eu imagino? Uma cozinha que hoje, que era para ser, né, gente? Já nem tá mais assim. Mas a cozinha é o quê? Um lugar de convívio, né? Um lugar de afeto, um lugar de tranquilidade, um lugar que você vai preparar a nutrição que vai manter o seu corpo. Olha só que coisa mais linda, né? Não estou filosofando aqui, não, é verdade. Mas hoje em dia a gente percebe que até a arquitetura das casas, elas estão sendo... As casas elas estão sendo construídas já de uma forma que não tem mais parede entre a cozinha e a sala. Olha só que coisa louca, né? Por quê? Para tentar, de repente, aproximar mais as pessoas, porque a gente está vivendo um afastamento coletivo aí, se você parar para analisar. E quando a gente olha para a cozinha, seria um espaço, um lugar de conforto, né? De união. Era para ser assim. Sim. Mas a gente pode voltar com essa proposta, né, Aline? A gente pode voltar, né? Sim. E a questão da alimentação, né? Culpa, exagero e a falta de atenção. Aí a gente come as nossas emoções e aí a gente vem com a compulsão alimentar. O mindful cooking, ele é importante para quem tem essa questão da compulsão alimentar também, além, claro, da terapia, mas a gente está falando aqui de uma maneira de cozinhar com atenção plena, só que isso vai levar você a se alimentar com atenção plena também. Sim. E qual que é o impacto disso para quem tem essa questão da compulsão alimentar? Claro, a gente pensa que o comer, ele não está só ligado com essa parte de eu tenho fome, essa parte homeostática que nós chamamos, né, na nutrição. Não está ligado só à parte homeostática, ela está ligada também às emoções. É um sistema que nós chamamos neuroendócrino. Então a gente se baseia não só nessa parte cognitiva, mas também nessa parte do metabolismo energético mesmo. Eu tenho hormônios que sinalizam muito mais a saciedade do que a fome. Mas o nosso instinto, que já vem ali desde a nossa criação de seres humanos, é de procurar e buscar o alimento. Quando você tem compulsão alimentar, né, você tem ali uma desconexão de neurotransmissores no seu cérebro. Quando você tem o efeito, que a gente chama, né, essa âncora, que a gente utiliza na meditação, que é o mindful cooking, o mindful eating, você traz essa consciência mesmo para suas escolhas. Você reorganiza o seu método de comer que está desorganizado. E o que seria essa desorganização? Seria uma desorganização mental mesmo. Sim. Então, quando você faz esse processo de mindful cooking, você realmente está tendo essa presença. Então, a gente ativa o parasimpático, você causa um relaxamento, você tem ali um poder de escolha proporcionado pela dopamina no seu córtex pré-frontal, que é onde a gente decide melhor, toma as melhores decisões. Então, sim, ajuda muito na compulsão alimentar. Tem outro dado também que crianças que consomem os alimentos que fazem as refeições junto com os pais ou que ajudam na preparação, elas têm uma prevalência menor de desenvolver tanto transtornos alimentares quanto obesidade. Olha então, só. esse processo de
comer com outras pessoas, né? E a gente está vivendo também muito sozinho. Sim. Tem muitas pessoas que vivem sozinhas. Uhum. Então, esse processo de cozinhar o próprio alimento, de comer, de preparar uma mesa, um ambiente, faz com que o teu cérebro se prepare para esse momento. Você está ingerindo as calorias que você deveria, porque você tem fome, mas de uma maneira que o seu cérebro está dizendo, olha, eu estou recebendo um alimento. Então, é muito diferente de comer com pressa, de comer prestando atenção no telefone, que você tem que responder e-mail, assistindo uma TV. Então, a gente faz esse processo com as crianças também. Tirar as crianças de frente para a tela, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo viral que estava tendo as crianças da década de 90, dos anos 2000, e a diferença entre elas. A diferença era que a mãe colocava a tela para a criança comer todo o prato. Antes elas só recusavam. Então agora a gente tem esse conforto que é a tela em todos os momentos, né? Então quanto menos tela a gente tiver nesse momento, mais fácil vai ser essa absorção desse cérebro que vai dizer, olha, eu estou me alimentando, eu tenho cores no meu prato, eu tenho os alimentos e os sentidos. Você teve os sentidos todos conectados quando está cozinhando, você utilizou todos eles. Então essa busca pela comida depois vai ser totalmente diferente. Então a gente consegue sim ter uma melhora na compulsão quando a gente prepara os próprios alimentos, com certeza. Olha aí, gente, quanta até porque dica. Pode falar, tô te ouvindo. Até porque a compulsão alimentar ela vem de um impulso, né? Muitas vezes depois de algum sentimento de nervosismo, de inadequação. Então, quando você para cozinhar o seu próprio alimento, o mindfulness, né, mesmo é uma meditação. Então, é um momento para você conseguir assimilar o que está acontecendo, sabe, internalizar os acontecimentos e entender os seus sentimentos, sem partir para esse impulso de comer, sem prestar atenção no que você está comendo, quanto você está comendo. Até porque essa compulsão vem até sem fome, sabe? A pessoa só quer o conforto. Mas como você falou, depois isso traz a vergonha, a culpa, e logo depois todas as refeições são associadas a esses sentimentos negativos, sabe? Então, quando você para cozinhar com atenção plena, isso te ajuda a valorizar as refeições e os alimentos e não focar nesses sentimentos negativos, mas sim conseguir passar por eles de uma forma mais equilibrada, sem grandes excessos. Muito bem. Agora, Andréia, quando você fala sem grandes excessos, é a atenção plena, que exige, né, uma atenção de todos os nossos sentidos, e aí você está cozinhando com atenção plena, você vai se alimentar com atenção plena, isso também interfere na saciedade, né? A gente se sente mais saciado, a gente tem um controle melhor, não é? Com certeza. Até porque quando a gente come com muita pressa, sem mastigar direito, sem prestar atenção, né, que nem a Aline falou, não só crianças, mas muitas pessoas também precisam de uma tela para estar se alimentando. E muitas vezes a gente não presta atenção no que está acontecendo no nosso organismo e também na nossa mente, tendo noção de que o alimento tem que saciar, né, tem que nutrir ali. Então, quando você presta atenção no que está no seu prato, como você se sente assim, em relação ao gosto, à textura, isso faz com que você preste mais atenção e dê até tempo para o seu organismo entender que você está se alimentando, que você está se cuidando, e aí a sensação de saciedade vem muito mais fácil, sabe? Muito mais naturalmente. Porque, por exemplo, em episódios de compulsão, muitos pacientes relatam como a sensação de fome não é a principal deixa para se alimentar, sabe? E a alimentação desordenada continua acontecendo e só depois, quando a pessoa já está passando mal, que ela vai perceber que ela passou do ponto. Então, quão importante, né, a gente parar para prestar atenção no que a gente está comendo naquele momento para não passar do ponto e até passar mal.
Excelente. Então, é atenção plena, né? Se a gente para analisar tudo que a gente está falando aqui, a gente precisa estar atento. É o mindful cooking, atento, atenção plena nesse momento tão especial que é o momento para a gente nutrir o nosso corpo. Agora, quando a gente fala em nutrição, a gente lembra dos processados, ultraprocessados, comida rápida, né? Correria do dia a dia, sim, tem a correria e aí tem a facilidade, né? Eu gostaria que você trouxesse para a gente, Aline, essa questão dos alimentos ultraprocessados, dos processados e a desconexão, né, que ele causa, porque a gente está falando aqui de uma conexão, que é o Mindful Cooking, você tem a atenção plena e uma conexão com o nutrir, uma conexão com o cozinhar. Mas e esses alimentos ultraprocessados que a gente consome de forma rápida? Eles acabam, além de interferir na nossa saúde, também criam uma desconexão, porque eu não preciso, eu pego o meu pacotinho, vou sentar no sofá, ver a tela e vou comer. Sim. É uma grande questão, né, essa dos ultraprocessados no Brasil, e no mundo todo, né, no geral, porque a indústria alimentícia, ela traz todo uma propaganda desses alimentos, né, de prazer, né, abra esse pacote, tem energia, enfim. Sim. Tem todo um apelo por trás, né? A gente está mexendo com marketing de grandes empresas. Sim. E o que nós estamos buscando, né? A gente está na era da tecnologia, onde todo mundo está muito conectado, hiperconectado o tempo todo. E o que isso traz, né? Esse excesso também de busca pela dopamina. Então, você quer uma energia que é rápida para esse cérebro, que muitas vezes, trabalhando, né, nessa parte da questão nutricional, atendendo muitos pacientes que têm essa questão de uma necessidade mesmo calórica, energética, que não está sendo cumprida, né, com nutrientes, com minerais, com vitaminas. Então, vem dessa desnutrição de base também, mas também essa busca por dopamina, por prazer, né? Porque dopamina também é prazer. Sim. Dopamina faz com que a gente tenha essa função de buscar o alimento. Então, esse momento que é de alimentos rápidos que a gente tem, isso é muito novo para nós, né? Seres humanos. Então, a gente deveríamos caçar e coletar os nossos alimentos. Exato. E agora a gente tem tudo disponível ali. Então, essa questão dos ultraprocessados, ela vem muito dessa busca da dopamina mesmo, de querer esse prazer rápido e instantâneo, que está totalmente baseada nessa forma de vida que nós vivemos, né? Que é de tudo muito rápido, de ter o acesso a tudo. Então, o que a gente faz, né, nesse movimento de cozinhar o próprio alimento, ou até mesmo de comprá-lo, enfim, escolher de melhor forma, a gente cria essa capacidade de diminuir essa busca incessante por alimentos, né? Até o seu cérebro, ele se adapta melhor. Você cria uma resiliência ali cognitiva muito maior quando você pratica essas escolhas mais conscientes, né? E a gente pode ligar tudo isso a um neurotransmissor e a forma como a gente vive, né? Sair disso, desse modo rápido, vai fazer com que a gente se alimente melhor e desenvolva menos doenças, né? Muito bem. Andréa, agora como que a gente está falando aqui de algo bem interessante que a gente, né, pode aprender, nós estamos aptos a aprender todos os dias, né? Então, o cozinhar consciente, o se alimentar com consciência, como que a gente leva isso para essa nossa vida corrida sem que isso seja mais uma pressão no nosso dia a dia? O que a psicologia traz para a gente se adaptar, né, com essa questão, mas sem que isso seja aquela obrigação, sabe? Porque quando você faz por obrigação, não dá muito certo. Então, a gente precisa nos adaptar a essa questão do mindful cooking, mas entender isso como, de repente, um estilo de vida, não como uma obrigação diária. Como é que a gente adapta aí nosso cérebro para entender que isso nos faz bem e que não é uma pressão? Bom, é tudo sobre equilíbrio, né? E também ter compaixão com a nossa própria realidade, porque as redes sociais muitas vezes mostram um padrão, assim, de uma vida perfeita, saudável, e muitas pessoas tentam atingir isso, mas a vida real é correria, é pressa,
Então, eu acho que a melhor forma é conseguir achar esse equilíbrio entre ter comportamentos saudáveis, mas também entender, né, o que você pode ou não fazer, tendo filhos em casa, tendo obrigações, tendo demandas do trabalho. Mas, assim, também tendo como prioridade hábitos saudáveis, porque, querendo ou não, é uma coisa que, né, como a gente vem falando, vai impactar toda a sua vida, o bem-estar da sua família, a sua saúde mental. Então, assim, na terapia a gente trabalha justamente isso, né, como encaixar esses momentos na sua rotina, sem pressão, sem que você se sinta culpada caso não aconteça, caso, sabe, às vezes a gente dá uma fraquejada mesmo na rotina, tudo bem. É importante entender, e eu acho que a coisa principal é ter compaixão com nós mesmos, sabe? De que não vai ser perfeito, a rotina não vai ser perfeita, a gente vai ter momentos em que vai querer pedir comida, vai querer substituir uma refeição por uma barrinha de proteína, e beleza, mas assim, vamos priorizar a alimentação completa, momentos em família, na mesa, né? Como você falou, a cozinha ligada à sala, assim, você tem uma mesa para conseguir sentar todo mundo junto, para ter uma refeição. Então, assim, achar momentos, né, na sua rotina, na sua semana, em que você consiga parar para cozinhar, para ter refeições em família, prestar atenção no que você está comendo, sair das telas. Então, tem muitas coisas que a gente pode encaixar no dia a dia sem que isso se torne uma obrigação, sabe? Excelente, né? Porque essa questão de obrigação, daí a gente sabe que aquilo que a gente é obrigado a fazer, a gente não faz com prazer, com satisfação. E a gente está falando aqui de satisfação no ato de preparar o alimento, né? Exato. Então, qual que é a sua dica, Nutri? Como é que a gente faz aí? Vamos ao supermercado ou vamos à feira e a gente já começa ali, né? A satisfação em produzir o nosso próprio alimento, né? Exato. Eu sempre digo que você tem que fazer o que você consegue. Uhum, A autocobrança, ela gera desorganização mental sim. e faz com que a gente tenha muito mais estresse e não é isso que nós queremos. Eu sempre digo que precisamos ter aí formas de adaptar essa rotina. Então, se eu consigo ter, sei lá, um congelado, se você não consegue ir à feira, se você tem vegetais congelados, começa com os congelados. Uau. Você prepara os congelados rapidamente ali na sua... Você vai ter ali, rápido, fácil. Vai fazer em 5 minutos uma preparação na frigideira. E aí você vai comer esses vegetais. Eu não consigo comprar folhas, vegetais. Compra já preparado. Se você tem acesso a esses alimentos que já são pré-preparados, que já são prontos para o consumo, começa por ali. Então, não consigo comer frutas, tantas frutas. Então, compra frutas 3, 4, deixa lavadinho. Ou então, deixa fácil, que você pode... Começa por uma maçã, uma banana. Começar pela base, né? Base, fazer o básico verdade. bem feito. Então, eu vou pedir uma comida que seja um pouco mais nutritiva do que eu tenho em casa. Então, prepara uma mesa, né? Come ali, senta... Desfruta essa refeição. Não crie obstáculos, né? Mais uma obrigação, mais uma coisa na minha lista de coisas para fazer ao longo da semana, do mês. Não crie essa resistência mesmo nessas mudanças. Elas precisam ser pequenas, elas precisam começar por algum lugar. Sim. Então, se eu tenho uma salada que vem lavada e pronta, vamos começar por ela. Exato. Vamos começar com esses vegetais que são congelados, que é mais fácil para mim, que não consigo... Eu sempre estrago os vegetais que compro, então, porque eu não tenho tempo de prepará-los. Sim. Então, tem um processo também de branqueamento que você pode fazer para congelar, se você mesmo quer fazê-lo, né? Enfim, mas começa ali pelo básico, pela base. A gente tem já essa indústria dos minimamente processados, que nós chamamos. Começa por eles. É verdade, gente, dá super certo, viu? E olha só, um detalhezinho bem interessante, né, que eu levo para a vida, porque aprendi aqui, né, com os nossos profissionais que passaram aqui no programa, desembalar menos e descascar mais, né? E aí todo domingo eu vou fazer minhas marmitinhas assim,
Olha, eu vou te falar, eu tô descascando bastante. Verdade. E você sabe que eu comecei a contar quantas frutas eu estou comendo na semana, porque daí eu compro, tipo assim, eu compro um melão, até quarta-feira eu já comi o melão. Aí eu vou lá e compro um abacaxi. Então até sexta eu comi um abacaxi. Falando, gente, olha só, eu comi um melão e um abacaxi inteiro durante a semana. Olha que gostoso isso, porque daí e isso vai te trazendo mais vontade de continuar, sabe? É muito gostoso. Ah, claro, vou fraquejar? Vou. Um momento ou outro eu vou, mas está tudo bem. Sim. E a gente continua, a gente vai aprendendo, a gente vai adaptando. E isso, gente, é alimentação, é nutrição para o nosso corpo. Isso vai refletir, vai impactar, né, na nossa saúde, tanto física quanto mental, porque cérebro, mente e intestino estão interligados, não é? Sim, completamente e essa conectados. dica da Aline é muito importante de facilitar o começo, né? Porque, querendo ou não, a gente implementar uma rotina mais saudável é um processo de aprendizado, sabe? Então, eu vejo pacientes que às vezes, assim, comi errado durante a semana, já errei essa semana, só vou começar de novo semana que vem. Então, assim, vamos se dar espaço também para o erro, para tentar de novo, facilitar, né? Que nem você falou, deixar a fruta cortada e beleza, eu não consegui comer saudável todos os dias da semana, mas eu consegui comer 2 frutas. Então, é realmente criar hábitos, sabe? E isso, querendo ou não, são pontos altos e baixos. E é mesmo sobre a constância, né? Mais do que você fazer tudo certo todos os dias, é você continuar tentando para criar hábitos novos e mais saudáveis. É isso mesmo. E deixar, sem falar que deixar lá o potinho com a frutinha já cortadinha, quando você sente uma coisa assim, uma vontade de comer um doce, alguma coisa, você vai na geladeira, você viu lá o potinho de fruta, então você vai pegar uma frutinha e aquilo já vai dar uma saciedade, Sim. né? Então é importante a gente também manter esses hábitos aí para poder tentar seguir, né? Mas como a gente está dizendo aqui, sem julgamento, se não deu certo hoje, amanhã vai dar. É só você manter a constância, a gente precisa continuar. Agora, faltando 10 minutinhos para as 9 da manhã, nós temos perguntas, produção? Se tiver, pode colocar na tela para a gente, por gentileza. Segundona, hein? Depois de um feriado prolongado, como é que você tá aí? De repente é um momento para você cozinhar consciente, mudar a forma de se alimentar nessa semana. Se você não conseguir, tenta aí 3 dias, semana que vem continua, até você conseguir, você vai ver como que o seu corpo fica mais nutrido, você se sente bem melhor. Vamos lá. A Renata Almeida do Taquaral. Tem problema usar comida como forma de conforto em dias mais difíceis? Ou isso pode virar hábito ruim com o tempo? Nossa psicóloga pode responder você, Renata. Vamos lá, Andréia. Olha só a pergunta da Renata. Tem problema usar comida Então, eu acho que realmente é principalmente sobre equilíbrio, sabe? Realmente, ter essa questão de colocar a comida como o conforto, ou assim, depois de um dia difícil, vai ser a sua recompensa, é complicado e pode realmente gerar, né, até um quadro de compulsão. Mas só você fazer isso de vez em quando não quer dizer que você tenha um problema de saúde mental, sabe? Então, é mesmo você conseguir se monitorar, ver se está dando certo, se você se sente melhor, ou se você se sente mais culpada, ou se você está fazendo isso muitas vezes e você vê que faz as coisas só para poder comer depois, e que a certa comida tá virando realmente uma recompensa, aí talvez não seja tão legal. Mas eu acho que muitas pessoas fazem isso, sabe? Não acho que seja necessariamente errado. Mas é sobre equilíbrio, sobre entender de onde que está saindo essa vontade. E também acho importante equilibrar isso com momentos em que você vai simplesmente comer e tudo bem, não precisa ser produtiva, não precisa ser uma recompensa ou tentar se acalentar com a comida, mas comer só porque você quer mesmo. Porque daí o seu cérebro vai ter, né? Não vai ter só sinais de que aquilo ali é uma recompensa, uma coisa que você usa para tratar as emoções, mas que também é uma coisa do prazer. Excelente, muito bom. Pode colocar mais uma na tela para a gente, produção, por favor. Vamos ver quem é que está falando conosco? Deixa eu ler aqui. Paulo César Gomes, do Cambuí. Comer salada antes da refeição principal ajuda mesmo na saciedade? Ou isso varia de pessoa para pessoa? É mesmo, né? Tem gente que come um pratão de salada antes da principal. E aí, Sim. Nutri? Sim, ajuda muito. É? Principalmente de você obter mais fibras, né? Porque
as saladas, elas têm mais fibras, você vai começar a mastigar algo que tem uma certa dificuldade para os dentes, né? Você precisa aí utilizar, mastigar bem a salada. Então, tudo que for crocante, que você consiga comer com crocância antes de iniciar a refeição, você vai ter, sim, um momento maior de saciedade, porque você está começando por um alimento que você precisa mastigar mais. Então, concluindo, você consegue, sim, ter maior saciedade por conta da salada. Colocar sementes também ajuda muito na saciedade. Umas sementinhas ali, um gergelim, que é super baratinho. Dá para colocar tudo na salada. E, sim, continuem comendo. Muito bom. Bora comer salada, turma. Vamos lá. Eu gosto daquele alface que faz croque-croque. É uma delícia, né? Delícia. Muito bom. Vamos lá, 8h53. Pode colocar mais uma na tela pra gente, produção, por favor? Vamos lá, quem é que está conosco? Gustavo Martins, do Swift. Vamos lá. Ansiedade pode fazer a pessoa perder totalmente o controle na alimentação ou isso depende de cada caso? Nossa psicóloga responde você. Vai lá. Assim, com certeza não é uma regra, né? De que se você estiver muito ansioso, se você tiver algum quadro de ansiedade generalizada, que isso vai trazer momentos de descontrole na alimentação. Mas vai ter muitas pessoas que vão, infelizmente, lidar dessa forma. E nesse momento é quando você precisa prestar atenção, né? Se você precisa ou não de um acompanhamento terapêutico. Mas depende de pessoa para pessoa, então é bem relativo. Não acho que seja necessariamente interligado, mas pode com certeza ser, né? Que nem a gente conversou aqui, uma questão de conforto emocional mesmo. Excelente, muito bem. Mais uma pergunta pra gente, estamos aqui falando de Mindful Cooking, você cozinhar consciente, né? Você cozinhando consciente, você também vai se alimentar consciente e isso vai trazer para você, assim, um impacto positivo maravilhoso. Pode colocar na tela, produção, por favor? Vamos lá. Juliana Ferreira, do Jardim Nova Europa. Temperos naturais fazem a diferença de verdade na qualidade da alimentação? Ou o impacto é pequeno? Nossa, esse negócio de tempero aí, hein, Nutri? Tem uns que são as bombas, né? Tem que tomar cuidado com o tempero, hein? Eu aprendi com a Nutri, vamos lá. Sim, temperos naturais de preferência, né? Sempre são muito bons, enfim, por exemplo, a salsa, ela tem esse poder que é diurético também, e tem algumas vitaminas do complexo B, enfim, um pouquinho ali de magnésio. Esses temperos que são mais naturais, use assim, a gente pode usar uma cúrcuma, um curry, utilizamos muita pimenta também no Brasil. Sim, os temperos naturais, eles são ótimos, eles fazem sim uma diferença, né? Principalmente utilizando a cúrcuma como exemplo, tem um curcuminoide que, usando uma pimenta preta, você vai conseguir liberar esse curcuminoide, que é ótimo para o nosso intestino, por exemplo. Então, utilizar os temperos que sejam naturais e, obviamente, não os industrializados, super industrializados, sim, faz diferença na sua alimentação, porque você vai conseguir alguns ativos, né, polifenóis e diversos nutrientes que você não consumiria se não utilizasse temperos ou utilizasse temperos que são industrializados. E sim, continue utilizando, faz diferença. Eu sempre falo que a alimentação, ela é sempre um todo. Não, são várias coisas que você coloca ali, né, aquele caldeirão da bruxa, né? Você tem que colocar vários ingredientes para ter ali uma refeição que vai te dar nutrientes importantes e, enfim, vai aumentar também a palatabilidade desse alimento, né? Por exemplo, se você faz um frango sem tempero, somente com sal, vai ser diferente. A forma, o sabor que você vai consumir ali, você vai consumir menos. Agora, se você coloca uma cúrcuma, uma páprica, até mesmo esses temperos que tem um lemon pepper, que tem uma mistura de vários alimentos, de vários condimentos, você consegue se alimentar melhor, né? Então, eu vou colocar um temperinho no meu feijão, eu vou colocar um temperinho no meu arroz, vou colocar uma cúrcuma no meu arroz para deixar colorido. Você vai ter visualmente uma modificação também, isso vai ajudar a você a comer com prazer, né? E a gente precisa lembrar que esses temperos industrializados ou super industrializados,
eles não são tão bons quanto parece, né? A gente tem que lembrar disso, são super palatáveis, mas tem gente, principalmente na sopinha, né? No inverno vão fazer sopa e vão encher de temperinho industrializado. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Que não faz tão bem, né? Muitos têm glutamato monossódico, né? E glutamato monossódico, tem muito sódio também, que faz com que você tenha ali a sua bomba de sódio e potássio, né? Que coloca os nutrientes dentro da célula danificados, então a gente precisa ter cuidado mesmo com muito sódio, enfim, para ter a questão renal e toda essa parte do funcionamento mesmo do corpo. Então é importante que seja sempre... Você compra nessas lojinhas a granel, enfim, tem o mercado municipal de Campinas aqui, que tem vários condimentos, né? Que você pode comprar ali e fazer seu próprio temperinho. Então, também ter esse cuidado com as especiarias e com os temperos, mas sempre o mais natural possível. Excelente. Agora 8h58, a última pergunta, a gente já vai para as considerações finais. É isso, produção? Vai me avisando aí. Camila Rocha, do Jardim das Paineiras. Hoje em dia, a gente vê muitos corpos perfeitos nas redes sociais. Isso pode acabar atrapalhando a forma como a pessoa se enxerga e se alimenta no dia a dia. A famosa comparação, as redes sociais, elas têm impactado bastante nessa questão, né? A nossa psicóloga pode responder para a gente, por gentileza, aí, Andréa. Os corpos perfeitos nas redes. Pois com certeza esses padrões de beleza vêm atingindo a nossa saúde mental de forma generalizada, né? Mas principalmente da mulher. E muitas pessoas procuram a terapia justamente para lidar com tantas expectativas, assim, estéticas e de saúde. Mas, assim, com certeza tem um meio termo ali, sabe? Eu acho muito fácil a gente falar, olha, você aceita, você é linda e tal, mas a gente tem que pensar em todas essas questões externas que pressionam a gente a ter um corpo ideal, um corpo específico. Então, com certeza isso acaba atrapalhando, assim, na saúde mental das pessoas, e a gente precisa buscar ajuda caso isso esteja realmente, assim, te afetando a sua saúde mental. Você vê que isso faz com que você pare de sair de casa, não compre tal roupa, tente se alimentar de outra forma, e assim, até buscando dietas extremas, né? Então, pode atingir de várias formas, inclusive vários aspectos da vida da pessoa. Então, é importante perceber, né? Como isso está te afetando? Como isso está afetando a sua saúde mental? Será que está te impedindo de fazer certas coisas? Será que está afetando a sua autoestima? Então, assim, a gente também tem que ter esse termômetro, porque, querendo ou não, são influências que vêm de toda parte. A gente está sempre em contato, sabe, com esse tipo de pressão estética. Muito bem, é isso, gente. Agora, pontualmente 9 horas, a gente vai encerrando o programa de hoje. Claro que tem muito mais para falar, mas a gente deu uma pincelada bem legal, né, sobre essa questão aí de se alimentar consciente, se nutrir com consciência e fazer as nossas escolhas também conscientemente quando a gente fala de alimentação. No fim das contas, a gente não está falando só de comida, né? A gente fala de tempo, de presença, de escolha. Talvez o maior desafio não seja o que a gente come, mas como a gente vive cada momento, né? E a cozinha, que sempre foi um espaço de encontro, ela pode voltar a ser esse lugar de conexão com o outro, né? Ou então com a gente mesmo. Faz quanto tempo que você não prepara um prato lindo, maravilhoso, cheiroso, só para você? E aí você não prepara aquela mesa linda, assim, com flores, um prato decorado, bonito? Para quem? Para você? Né? Então a autocompaixão, isso faz parte da vida, a gente precisa se olhar com mais carinho, né? Porque a gente vive num mundo assim tão corrido e às vezes as pessoas estão sozinhas mesmo. E aí por estar sozinha você acha que você não precisa fazer esse ritual, não precisa ter esse momento, né, na sua cozinha. Será que não? Tira um tempo para você, se você mora sozinho, tira um tempo para você, faça, né? Produza o seu alimento, sente na cadeira lá, prepara uma mesa legal e se alimente com consciência, né? No aqui e no agora. E se você tem uma família, convida a turminha para a cozinha, bora cozinhar e fazer uma refeição bem legal com a turma aí. Tenho certeza que vai fazer a diferença no seu dia, tá bom? Quero agradecer então a participação das nossas convidadas, nossa Nutri, Aline, muito obrigada pela sua participação e pelo
pelo seu conhecimento que você trouxe aqui e compartilhou com a gente, viu? Eu que agradeço a todos. Maravilha. Agradecendo também a nossa psicóloga, né, a Andréa Bagano. Obrigada, viu, Andréa? Obrigada por participar com a gente e por nos orientar também. Valeu, obrigada a você também que acompanhou aqui o Estúdio Câmara, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Quero desejar a você uma semana linda e abençoada, tá? Continue ligadinho aqui na programação da TV Câmara Campinas. Daqui a pouquinho a Iria está chegando com informações atualizadas aqui de Campinas, do estado de São Paulo, Brasil e mundo, cotação do euro, dólar, trazendo aí a economia girando para você. Também ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, lembrando que nós temos também eventos, né? Reuniões na Câmara de Campinas, tem hoje à noite às 18 horas tem reunião ordinária, então tudo que acontece lá no plenário você fica por dentro ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, também pode assistir através do nosso canal no YouTube, é só digitar lá a TV Câmara Campinas, tá? Então você fica por dentro de tudo que acontece no plenário no Legislativo de Campinas, através da nossa programação. E amanhã a gente fala sobre uma queda no desempenho em habilidades básicas. Você já percebeu isso? Avaliações internacionais indicam, gente, uma redução no desempenho em leitura e matemática, habilidades básicas. Vamos lá, português e matemática, né? E essa queda no desempenho está entre jovens de vários países. Ao mesmo tempo, estudos mostram que a nossa atenção está mais fragmentada, cada vez mais dividida entre telas, notificações e excesso de informação. Mas o que isso realmente significa? A gente está desaprendendo? Será? Você já ouviu alguém falar isso? Que nós estamos desaprendendo? Ou então nós estamos apenas aprendendo de um jeito diferente? A tecnologia está dificultando a concentração ou ela está criando novas formas de pensar? O que está acontecendo? Quanto tempo faz que você não pega uma caneta, um papel e escreve? Parou para pensar? Faz tempo, não é? Pois é, o que está acontecendo com a gente? Vamos conversar sobre isso amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, e a gente conta com você. Beijo grande, uma segunda-feira linda, uma semana maravilhosa. Fique bem e até lá. Tchau, tchau. Com a gente?